Paz do Senhor, meus irmãos, irmãs, servos e servas do Senhor. Como nós falamos, estaremos trazendo a lição da Escola Bíblica Dominical, devido a esta lei que nos impede de estar no templo para nos reunirmos, né? Então eu quero aqui pedir a compreensão dos irmãos. Estivemos ali com os líderes, né, os ministros, nesse final de semana que o pastor nos reuniu para nós falarmos a respeito do que nós iríamos fazer. E acredito que, se não quase todos os irmãos já estão sabendo do que nós iremos fazer a respeito da situação atual, para não pararmos a obra de Deus e não deixarmos de cultuar o Senhor. Primeiramente explicando, irmãos nossos, que somos a Igreja de Cristo. O lugar que nós reunimos, ele é um salão, né? Mas a igreja somos nós. Nós podemos adorar ao Senhor em qualquer lugar onde nós estivermos, porque nós somos igreja. A Bíblia nos diz: aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor se faria presente. Então você adora o Senhor no teu lar, você adora o Senhor no teu serviço. O teu testemunho de vida é muito importante, principalmente por esta ocasião que estamos vivendo, e é muito importante nós estarmos sempre ligados na palavra de Deus, na oração, no jejum, na consagração, para que neste momento de crise, onde nós não podemos estar todos juntos de uma só vez, não venha nos enfraquecer, nós não venhamos perder a nossa fé, deixando de acreditar. Então, a prevenção deve sim ocorrer, deve sim ser feita, se prevenir, usar o álcool, estar sempre lavando as mãos, né? As precauções devem ser executadas, tá bom? Eu quero trazer uma breve lição para os irmãos, para nós não ficarmos atrasados na Escola Bíblica Dominical, amém? Aqui é a lição de número 12, tá? Que vai falar sobre Jesus, o homem perfeito, tá bom? Vamos trazer aqui uma lição breve, clara e objetiva para a compreensão dos irmãos, tá bom? E eu creio que vai ser uma bênção. O textual, irmãos, a palavra de Deus vai dizer assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. É muito interessante, irmãos, nós vemos aqui, porque nós vamos falar sobre Jesus, o homem perfeito, porque Jesus ele foi homem, 100% homem e 100% Deus, né? Então Jesus ele veio em matéria física, mas não deixando a sua divindade. A Bíblia nos diz que ele deixou a tua glória, mas não a tua autoridade como Deus, amém, irmãos? Então aqui ele crescia em sabedoria, em estatura, na graça para com Deus e para com os homens. Isso é muito interessante, irmãos, porque às vezes a pessoa costuma dizer: eu quero agradar somente a Deus. É bem verdade que o ponto central de todas as coisas é o Senhor Jesus, mas nós vemos aqui que o Senhor agradava, né, e crescia em graça para com Deus e para com os homens. Então ele tinha essa comunhão. Ele poderia não estar agradando a todos, mas quem é de Deus sabe, quem é de Deus conhece, quem é do Senhor ele tem um discernimento, fala: olha, isso é um servo de Deus, essa é uma serva do Senhor. Então ele cai na graça de Deus e cai na graça do homem, né? Então nós devemos pegar esse caminho que Jesus ele nos ensina também, né? A verdade prática vai dizer assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Observe que o Senhor Jesus ele tem a semelhança nós temos a semelhança de Jesus.
A Bíblia nos diz lá em Gênesis 1:26 que o Senhor nos fez conforme a tua imagem e conforme a tua semelhança. A diferença é que nele não houve pecado. Ele não nasceu do pecado, né? Então, nós podemos ver que essa aparência, elas não são somente em ponto circunstâncias, falando assim, espirituais, né? Mas elas são reais, né? Como diz o texto, a verdade prática, elas são reais, elas são perfeitas e elas são plenas, né? Então, porque Jesus ele foi perfeito em tudo aquilo que ele fez. E elas são plenas por quê? Porque o Senhor Jesus ele concretizou o teu chamado, porque ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ela foi plena, ela foi suprema, ela foi gloriosa, né? Então foi plena, foi perfeita e foi real, não foi algo inventado, não foi algo que veio assim do nada, foi um plano de Deus, foi um plano divino, o nascimento de Jesus para a salvação da humanidade, porque precisava, né? Vamos para a leitura bíblica em classe aqui então. A leitura bíblica em classe em Lucas 2:40-52 diz assim, verso de número 40: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha que coisa interessante, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e da graça de Deus, né, que estava sobre ele. Por isso que nós falamos que é muito interessante e importante a igreja se reunir nas escolas bíblicas dominicais, né, quando nós tiramos muitas dúvidas nossas, quando nós ali nos reunimos, tirando uma dúvida do outro, porque nós não sabemos de tudo, e aquilo que nós não sabemos, nós procuramos a informar, procuramos a buscar na palavra de Deus para trazer aquilo que nós não temos a compreensão maior, para não deixarmos um ponto, né, a palavra de Deus em falha, né, alguma dúvida no coração da igreja. Prosseguindo aqui na leitura bíblica. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressavam eles terminado aqueles dias. Ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andavam o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito a sua mãe, guardava no coração todas as coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça com Deus e com os homens. Nós sabemos, irmãos, que dentro desta palavra, eles estavam num período de festa, né, de comemoração, que era a Páscoa, que durava aproximadamente 7 dias, a Páscoa dos judeus. O que era a Páscoa dos judeus? A Páscoa dos judeus, né, chama Pachá, do hebraico, né, ela era uma comemoração em vitória e triunfo da libertação do povo do Egito, né? O povo, eles tinham essa comemoração e a lembrança dessa libertação
da opressão do povo quando estava ali naquele Egito, da libertação deles, de uma grande vitória que Deus ele promoveu através da oração, né, do povo ali que clamou a Deus. Deus enviou Moisés, e através de Moisés Deus operou grandes milagres ali naquele lugar, né? Então eles estavam nesse período, Jesus estava passando por esse período e crescendo, né? Como nós lemos aqui, na graça, no conhecimento, e seus pais encontraram ele dentro do templo, indagando, né? Os doutores ali, que ali estavam ali naquele templo ali, ouvindo e indagando algumas coisas. Então, se Jesus estava indagando algumas coisas, é porque eu acredito que eles talvez não estavam trazendo o ensinamento adequado ou correto, né, segundo a vontade de Deus, até porque eles estavam na dispensação da lei. E Jesus ele veio para cumprir a lei. Jesus ele não abominou a lei. Jesus não excluiu a lei. A lei foi perfeita, né? Ela não era perfeita para a salvação, porque se o povo fosse, se nós tivéssemos que depender da lei para sermos salvos, nós não conseguiríamos. Se o povo que andava com Deus não conseguiu servir, imagine nós, né? É por isso que a graça de Jesus sobre a nossa vida, ela é muito grande, ela é muito poderosa, né? Só que impõe uma grande responsabilidade, porque alguns pontos da graça ela torna-se às vezes mais difícil de ser seguida do que a lei, né? Antigamente era olho por olho, dente por dente. Hoje em dia você deve orar pelo seu inimigo, né? E não maltratar, e não tratar como a mesma maneira que ele te tratou. Então existem muitos pontos que a graça ela nos traz, que são pontos fortes, nós devemos observar isso, tá bom? Vamos trazer agora aqui a introdução, os seus tópicos, vamos tentar resumir dentro dos tópicos o que cada tópico está dizendo, para não ficar um vídeo longo, né? Eu creio que nós vamos ter uma compreensão maior desse aprendizado da palavra de Deus, amém, irmãos? Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Por que ser humano perfeito, irmãos? Porque Jesus mesmo, ele vivendo como ser humano, como homem, nessa matéria física, ele não viveu segundo a vontade da carne, ele viveu segundo a vontade de Deus. E nós, pelo texto que nós lemos aqui, leitura bíblica, nós vemos que ele crescia na graça e no conhecimento, ele crescia na intimidade com Deus, né? Então, isso que é muito importante nós destacarmos, a importância de nós criarmos os nossos filhos segundo a palavra de Deus, a orientação de Deus. A Bíblia nos diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, né, para que lá na frente ele não se perca. Se ele se perder, acontece que nem o filho pródigo, né? Você deve fazer a sua parte, eu devo fazer a minha parte, né? O pai entregou a herança, o filho pediu, falou: eu te dou a tua herança, a tua parte. Só que depois lá na frente ele perde tudo. E do que ele vai lembrar? Na casa do meu pai eu tinha alimento, na casa do meu pai tinha providência, até os servos deles comem bem, e eu estou aqui, né? Então ele viu que, por quê? Porque ele teve um ensinamento. Se ele vive num lar oprimido, onde não tem um ensinamento, talvez ele não voltaria, porque existem lares que são tão oprimidos, que com falta da presença e da palavra de Deus, que muitas das vezes a criança, ou o jovem, ou até mesmo um adulto que teve uma adolescência e uma juventude muito conturbada, fala: eu vou voltar na casa dos meus pais. Por quê? Lá tem briga, lá tem prostituição, lá eu sou espancado, lá eu não tenho paz. Então, para esse tipo de pessoa estar no mundo ou fazendo as coisas do mundo, entrar muitas das vezes nas drogas, na prostituição, é melhor do que viver no ambiente seu atual, né? Então é por isso muito importante nós sempre ensinarmos os nossos filhos o caminho que ele deve prosseguir, o caminho que ele deve andar, amém?
vamos aqui. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, né? Não era aparente, mas real. Não era somente aparência, mas ela era real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quando ao pecado, né? Então, exceto quanto ao pecado, em tudo ele era semelhante a nós, como ser humano, né? Como nós estamos sujeitos a todas as coisas, Jesus ele também estava, só que de uma forma diferente. Ele venceu o pecado, não houve pecado sobre a tua vida, né? Frisamos outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, né? Então nós vemos que Jesus ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, né? Ele viveu como homem, mas ele tinha a sua origem. A origem é o quê? O seu lugar de nascença, o seu lugar de vinda, né? Então Jesus ele nasceu aqui como homem através de uma mulher, mas Jesus ele já tinha sido formado nos céus, né? Então nós vemos que essas duas naturezas, né, assim como o homem, como a natureza divina, ele foi imperfeito em tudo, foi perfeito, né? A divina e a humana não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Que Deus venha nos dar a compreensão a todos os dias, né? Vamos para o primeiro tópico. Jesus, verdadeiro Deus, né? Verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Por quê? Não era meio homem nem meio Deus, mas ele não era homem e ele era Deus, também não viveu como homem e também a sua natureza divina, sim, mas em toda a sua integridade física como ser humano, ele foi 100% homem, sem pecado. Em toda a sua integridade espiritual, ele foi 100% Deus, 100% divino, né? Porque assim como ele veio para cumprir através da sua matéria física, ser mutilado, crucificado, né, espancado, a sua natureza divina foi cumprida, porque o propósito de Deus, através da vida de Jesus Cristo, né, para a salvação e remoção do pecado da humanidade, ela foi cumprida. Então ele viveu 100% a sua natureza divina e viveu 100% a sua natureza como homem, só que sem pecado. Amém? Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade, né? Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades externas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios, né? Então nós temos aqui as referências bíblicas que, para não prolongar o vídeo, nós vamos deixar para os irmãos estar lendo aí, né? Para a gente fazer uma escolinha mais objetiva, né? Para a gente não fazer um vídeo tão longo também para os irmãos e cansativo, mas sim taxativo naquilo que nós queremos mostrar, né? Então o Senhor Jesus, ele, em suas atividades externas, são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Irmãos, dá uma olhada lá depois. Seus atributos, grandezas e perfeições, Jesus Cristo é a fonte da vida, né? Como que diz lá em João, no seu capítulo 1, versículo de número 4. Logo, ele tem vida em si mesmo. João 5:16. Provém dele, né, essa vida, né? Porque a Bíblia nos diz: aquele
quer chegar até Deus, nós devemos passar por Jesus. Aquele que quer ir a Deus, devemos primeiramente aceitar Jesus. Se nós não aceitamos a Jesus, nós vamos para o terceiro subtópico. Esvaziou-se da sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. A Bíblia nos diz que o Senhor se esvazia de sua glória, a glória para Ele, todos os benefícios que Jesus tinha mediante a terra, mediante os céus, por Ele ser Filho de Deus. A Bíblia nos diz que Ele se esvazia de si mesmo, Então entra aí agora o processo que Jesus ele fez para nós, para nos salvar, esvaziando de si mesmo, se fazendo maldito, pelos nossos pecados, Nós sabemos que a humanidade estava numa situação tão em declínio, uma situação tão difícil para o povo de Israel, pelas suas desobediências, idolatrias, pelos seus pecados, que nós vemos que o sacrifício que eles faziam para a remoção do pecado, que era oferecer um novilho, oferecer um cordeiro, que o sumo sacerdote faziam dentro do templo, do tabernáculo, para poder remover o pecado da humanidade, não estava agradando mais a Deus, porque era muito grande, tinham se multiplicado, que a Bíblia nos diz que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, tem multiplicado isso dia após dia. Hoje você prega para uma pessoa e ela não dá mais crédito, ela pergunta, mas que Deus é esse, que Senhor é esse que eu não vejo, Como você pode me provar que Deus existe? Então são essas indagações que nós vemos nos dias de hoje, e é muito triste quando nós argumentamos algo a respeito da palavra de Deus, fizemos uma publicação e alguém contradiz aquilo, Mas por que Deus deixa tanto sofrimento, tanta luta, tanta prova, pessoas passando fome? Só que essas pessoas se esquecem de que Deus, Ele nos permite, eu sempre digo isso nas minhas ministrações, que Deus ele permite nós plantarmos o que nós queremos. Só que a lei da semeadura ela é fato. Então eu vou colher justamente aquilo que eu plantei, porque Ele é justo, Como Ele nos dá a permissão de nós fazermos o que nós queremos, Ele também é justo para fazer com que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então é muito interessante isso, nós observamos qual é a semente que nós temos semeado, de que maneira nós temos semeado, para que nós temos semeado, para quem nós temos semeado e qual o propósito desta semeia, Então são essas indagações que nós devemos colocar em nossa mente. Por que eu estou plantando? Para que eu estou plantando? Para quem que eu estou plantando? E qual o propósito desta plantação? E a igreja de Deus, a igreja de Cristo, sabe que o propósito nosso não é para conquistar bens terrenos. É óbvio que isso vem pelas consequências de nossa obediência, da nossa fidelidade, mas sim a nossa morada eterna, o nosso nome escrito no livro da vida, Glória a Deus. Em suas orações sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutará no perfeiticismo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que Ele era e é Deus, Os discípulos, eles sabiam, Nós temos algumas referências bíblicas aqui, você pode estar lendo aí essa referência, que os discípulos conheciam, como se diz, o filho, ele conhece a voz do pai, Quando o pai chama, ele fala, opa, meu pai está chamando.
porque ele conhece a voz do Pai. Nós observamos que o profeta Samuel, quando Deus ele chama ele, no seu particular, ele não conhecia a voz de Deus. Mas qual que é a voz de Deus? Às vezes a pessoa pergunta qual que é a voz de Deus. Deus ele vai trazer uma mensagem, uma palavra, vai nos trazer uma revelação através daquilo que você conhece, da voz que você conhece, que você é obediente, porque ele era obediente, né, ali ao sacerdote Eli, né? Então a voz que ele conhecia de autoridade, a voz conhecida na mente do profeta Samuel, era a voz de Eli. É por isso que ele vai indagar: Eli, tu me chamas, Senhor? Tu está me chamando? Depois ele entende que Deus estava despertando ele e que Deus queria falar com ele em particular. Ele falou: quando o Senhor falar, diga, eis-me aqui. Então ele ouvia a voz daquele que ele obedecia. O servo do Senhor, quando ele é obediente, ele conhece a voz de Deus. Amém? Glória a Deus por isso também. Vamos para o segundo tópico, irmãos. Jesus, o verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. A Bíblia, irmãos, em todos os momentos ela nos mostra, nos dá direção, porque a Bíblia ela é feita como regra e prática de fé das nossas vidas. Em nenhum momento nós vamos falar, podemos até falar, mas em nenhum momento nós vamos poder justificar diante de Deus que nós fomos pegados de surpresa em tal situação, porque a própria palavra de Deus, a Bíblia nos diz que irá nos julgar naquele dia, segundo as nossas ações feitas sobre esse tempo terreno que nós vivemos. Então a Bíblia é taxativa em nos mostrar e nos dizer o caminho, e o Senhor, além de nos mostrar o caminho, que existe dois caminhos, o céu e o inferno, a verdade, a verdadeira e a falsa palavra, ele ainda nos instrui a seguir a ele. Ele fala: aquele que quer vir após mim, venha. Então, de maneira nenhuma, a Bíblia nos diz que o Senhor nos lançaria fora. E os discípulos, o povo de Israel sabia pelo conhecimento, porque eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Então eles sabiam que era um cumprimento da própria palavra de Deus. Vamos estar aqui no segundo subtópico. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Lá em João 1,18, que a Bíblia nos diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e habitou no meio dos homens. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Por contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo, como diz lá em João 1:3, porque o Verbo estava com Deus. O Verbo é o que? É a palavra. E como que a terra, a humanidade foi feita, foi formada segundo a palavra de Deus. E quando com Jesus, como nós comentamos no começo, nosso Deus, ele fala: façamos o homem conforme nossa imagem, a nossa semelhança, no capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer essas palavras. Então nós podemos entender que ele não estava sozinho, porque ele diz: façamos. Ninguém fala façamos quando uma pessoa ela está no seu singular, na sua pessoa sozinha, mas quando ele diz façamos é porque certamente tinha alguém juntamente com ele, Então o homem, nós podemos entender que ele é composto também pela palavra de Deus, porque nós recebemos aquilo que estava em Deus, e aquilo que está em Deus é coisa boa. É por isso que nós devemos cuidar e zelar da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, que nós somos com corpo, alma e espírito, Então essas coisas magníficas que formam o ser humano, o corpo, ele é corruptível. Do pó nós viemos, do pó nós tornaremos, mas a alma, o espírito que foi doada por Deus, nós devemos tomar o zelo. E quando nós entendemos que nós devemos zelar a nossa alma, o nosso corpo, nós olhamos o livro de Tessalonicenses e diz: conservai o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, porque ela faz uma junção, até porque nós vemos a trindade no ser humano, corpo, alma e espírito, Pai, Filho e o Espírito Santo. Nós devemos zelar e cuidar,
dele para a grande vinda do Senhor nas nuvens arrebatar a tua igreja, né? Então nós devemos tomar esse cuidado. Ele é o Verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. E tem algumas pessoas que possam dizer: mas eu vivo da minha maneira, eu vivo do meu jeito, não importa o que os outros vão imaginar, não importa o que os outros vão pensar. Mas aqui nós podemos observar que se não fosse pela graça de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje, e nós devemos ser gratos por isso, né? Porque através dessa graça gloriosa nós estamos aonde nós estamos hoje, não é verdade? Então a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outra profecia carregada de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, e de Abraão e a de Davi. Então nós vemos que Jesus, ele fez uma junção, né? O povo de Israel era um povo escolhido por Deus, né? Mas pelo pecado da humanidade, Jesus, por descer nessa terra e se entregar, agora não é somente Israel que tem a oportunidade de salvação, agora ela globaliza a todo um planeta. Essa salvação se estende para todo e qualquer, tanto é que a Bíblia vai dizer que não há gregos, né? Paulo vai dizer: não há gregos, não há romanos, não há judeus, né? Por quê? Porque todos agora nós somos um, né? Então o corpo de Cristo, ele não é dividido, o corpo de Cristo, ele é um, a qual o Senhor, ele é a cabeça de toda essa junção, amém? Encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se de fato carne, sua humanidade, voltou a repetir, não era ilusória e real, embora concebido sobrenaturalmente. O seu nascimento foi tão natural quanto o nosso nascimento, ou seja, Jesus, ele nasceu da mesma forma que nós nascemos, de uma mulher, foi um feto, foi uma criança, foi um adolescente. Ele foi crescendo, a diferença é que sem pecado, e ele foi crescendo na graça e no conhecimento, como nós já falamos anteriormente, né? Jesus, ele crescia, né, diante dos homens, diante de Deus, ele crescia na graça, crescia no conhecimento, uma sabedoria insondável, né? Uma coisa gloriosa, né? Que é o nosso Salvador, né? O Senhor Jesus Cristo. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e ele também teve sede. Por quê? Porque ele era 100% homem. É óbvio que ele precisava do alimento, precisava da bebida, da água, né, para poder se manter, porque como ele era 100% homem, né, e o homem hoje sem o seu alimento, sem a bebida, o seu líquido, até porque o corpo do ser humano, ele é composto por 70% de água, então a água, ela é fundamental na vida do ser humano, né? Então Jesus também passou pelo mesmo processo e precisava também dessas mesmas coisas para poder sobreviver, mesmos alimentos que nós precisamos para nos manter vivos. No jardim da agonia experimentou profundamente tristeza. Nós vemos, né, a tristeza do Senhor Jesus antes mesmo dele ser levado, né, ser crucificado. Nós vemos que Jesus, ele passou por um processo muito difícil, né? Então ele foi orar ao Senhor, ele viu a agonia das dores, né? Talvez Jesus, ele pode ter visto tão grande o pecado que estava na humanidade, né? Esse pecado que tinha se alastrado, assim como essa doença, né? Ela você não consegue ver, você não consegue observar. O pecado, ela é da mesma forma, você não vê o pecado, né? Você não consegue pegar o pecado, assim dizendo, espiritualmente dizendo. O pecado, ele entra na vida do ser humano através de coisas, né? Através de coisas para nos fazer desviar do caminho. Então essa doença, ela vem de uma maneira que nós não conseguimos ver, né? Ou então nós devemos nos cuidar, né? Assim como nós nos cuidamos para que essa doença não nos pegue, nós devemos nos cuidar para que o pecado também não nos afaste de Deus também, e o nome do Senhor venha continuar sendo glorificado. Amém, irmãos? Vamos para o quarto subtópico. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas,
afirmamos, Paulo, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, observemos aquilo que nós estávamos comentando. O povo judeu é um povo escolhido por Deus, né? Então, eles já tinham sido escolhidos pelo Senhor, né? Então, de que maneira nós fomos participante desta gloriosa participação de salvação? Quando Jesus ele vem e entrega a tua vida e é crucificado, cumpre-se a lei sobre ele e se estende agora a graça sobre toda a humanidade. Então agora nós somos chamados filhos por adoção. Como nós somos gentios, né? Éramos gentios, agora nós, quando aceitamos Jesus, passamos a ser filhos de Deus e coparticipantes da glória, das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. A sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturais a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel é o primeiro povo, através das sinagogas, espalhando por todas as nações. A Grécia, por quê? Pelo intermédio do seu idioma e filosofia, né, que eram homens filosóficos, né, de uma inteligência até muito grande também, né? Então nós vemos que eles tinham um conhecimento filosófico muito profundo, né? Um exame natural das coisas pela luz, pela sua natural da razão, né? E finalmente Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelentes qualidades. Então, irmãos, nós podemos ver que mesmo vendo nações, línguas diferentemente, nós podemos tomar uma lição com isso, né? Que Deus ele não faz acepção de pessoas e que através de uma pessoa má você pode extrair daquela vida coisas boas, coisas que trazem edificação. Uma pessoa que é uma pessoa bruta, difícil de lidar, né? Uma pessoa que veio candomblé, uma pessoa que vem de um sistema de idolatria. Quando essa pessoa se converte, ela teve uma experiência lá, e quando ela está agora partindo para a obra de Deus, você vê que essa pessoa ela é totalmente dedicada. Uma pessoa que saiu desse mundo é uma pessoa que ela sabe que ela precisa fazer, né? Porque o mundo, irmãos, eles se unem para fazer tantas coisas, e eles conseguem. A igreja, se tivesse uma porcentagem dessa união que tem o mundano, né, nós estaríamos muito mais longe do que nós estamos hoje, né? Infelizmente, isso é um fato que acontece em todos os lugares, a falta de união, de reverência, de respeito hierárquico, respeito, como nós estamos falando sobre esse vírus, então respeito aos governantes, ao Estado, ao governo federal, ao governo municipal. Então nós devemos extrair coisas boas, né? Às vezes a pessoa, você fala, uma pessoa tão ruim, mas você pode extrair muita coisa boa dela. Fala, aquela pessoa tão dura, mas você pode observar que ela tem umas suas qualificações boas também. Você fala, nossa, minha esposa é insuportável, meu esposo é difícil, ele é duro, é tarrancudo, né? Mas observa que ele tem alguma coisa boa, ela tem alguma coisa boa, você pode extrair coisas boas, né? Às vezes algum ponto nós deixamos a desejar, mas nós não podemos olhar para isso. Devemos e temos que olhar pelas suas qualidades, aquilo que ela possa prover de bom para as nossas vidas, e aprendizados nós podemos tomar através dessas situações que nós vivenciamos. Amém? Quinto subtópico: em Israel Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, iniciou o seu ministério. Aquilo que nós falamos, vou ressaltar aqui novamente, né, sobre a educação dos nossos filhos. A educação dos filhos, nós falamos também, podemos trazer pela igreja, a educação da igreja, né? Por isso que é importante nós participarmos do ensino da palavra de Deus. Nós vemos aqui que a educação que Jesus tinha era uma educação harmônica e perfeita diante de Deus, quanto diante dos homens também. Então ele tinha um ensinamento. Os teus pais,
Maria e José, eles davam um ensinamento adequado a Jesus Cristo. Então ele tinha esses ensinamentos, e o ensinamento principal, o ensinamento de Deus sobre a vida dele também. Amém? Vamos para o terceiro subtópico. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental, né? Quando aqui se fala ao pecado original e o pecado experimental, né? Eu posso imaginar aquele pecado original que veio lá de Adão e Eva, né? Pela desobediência, ou seja, Jesus ele não era desobediente. Jesus ele não foi desobediente, nem é desobediente, né? Que foi o pecado originalizado ali no jardim, no Éden, né? Ou quer o experimental, ou seja, o pecado através da sua matéria física. Jesus ele não pecou nem fisicamente, né? Experimental, e nem originalmente, porque ele não nasceu do pecado também. Amém? A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e também a sua sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentando nosso sofrimento humanos, né? Experimentando nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Então Jesus ele não veio para usar a sua divindade a favor da sua vida, até porque senão ele não teria descido e vindo encarnado num corpo humano, né? Então ele não usou desses benefícios que ele tinha como Deus para os seus benefícios próprios, para a sua própria vida. Não, ele usou através dos seus benefícios divinais para uma salvação de toda humanidade que possa se render diante dele. Olha que coisa interessante que ele nos deixa aqui. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário, né? Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão na plenitude de sua humanidade. Venceu todas as tentações por nós, para que nele fossemos vivificados. Então nós falamos, né, o primeiro Adão, o segundo Adão. O primeiro Adão é o Adão do pecado, o segundo Adão é o Adão da glória e divindade, que é o Senhor Jesus Cristo. O primeiro Adão pecou, o segundo Adão cumpriu a promessa. O primeiro Adão, ele desviou o caminho. O segundo Adão, que é o Senhor Jesus, ele nos mostrou o caminho, né? O primeiro Adão, ele questionou a Deus daquilo que Deus tinha posto sobre a sua responsabilidade, né? O segundo Adão, ele veio e cumpre a promessa de Deus, uma coisa diferente, ele sendo mesmo como 100% homens, ele sendo homens, né? Uma diferença é que um pecou e o outro, né, não deixou o pecado dominar ele. Um seguiu o caminho, os conselhos de Deus, né? Um não seguiu o caminho, os conselhos de Deus, e o outro seguiu e cumpriu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual a nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis que o escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, efeito mais sublime do que os céus, né? Então, ou seja, precisava de um sacrifício perfeito. Mesmo o sacrifício que o povo fazia para a remoção do pecado por intermédio dos animais, eles não eram um sacrifício perfeito, até porque sempre eles tinham que fazer esse sacrifício, né? Mas quando Jesus, ele sendo o sacrifício e o próprio ofertante, que era o sumo sacerdote, né? Jesus, ele é o cordeiro, e o sacerdote, o sumo sacerdote também, ele se ofereceu em sacrifício e cumpriu de uma maneira sublime e perfeita. Não precisa mais de sacrifício. É por isso que eu sempre falo, irmãos, Deus não quer sacrifício nosso, Deus não quer sacrifício de você. A única coisa que Deus ele quer de nós é a obediência à tua palavra, né? O sacrifício que eles faziam antigamente não foi perfeito, e o sacrifício de hoje também pode ter a certeza que não é perfeito também, né? O único sacrifício, o último sacrifício,
ele foi feito na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Ele sim foi perfeito para a remoção de todo o pecado da humanidade. Amém, meus irmãos? Para não ficar extensa, tão grande essa aula, nós vamos estar encerrando por aqui e os demais trabalhos vão sendo avisados aí nesse grupo, é somente para aviso por intermédio dos ministros, do pastor, sobre os trabalhos e a reunião que nós iremos fazer no dia de culto e aonde nós vamos fazer, tá bom? Os demais avisos nós vamos estar dando no decorrer da semana. Quero só trazer a conclusão aqui. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres mudados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado, exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos quando do arrebatamento da igreja. Estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então nós podemos aprender essa lição, muitos pontos importantes. Jesus, primeiramente, 100% homem, 100% Deus. Como homem não pecou e como Deus, ele cumpriu toda a promessa que estava sobre a vida dele, Viveu como homem sem pecado e cumpriu como Deus o seu chamado sobre a face da terra. Que Deus em Cristo abençoe a vida dos irmãos. Continue firmes, irmãos. Estamos numa luta, uma batalha, mas a vitória ela é do povo de Deus no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.